Olá, bom dia, meus amores. Hoje, sexta-feira, 22 de maio, vamos iniciar o dia com a aula de História. Vamos lá? Lição nova, viu? Página 50, ó. Vamos acompanhar a leitura? Hoje vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros. E vamos começar falando de uma obra de arte que há milhares de anos eram realizada e que até hoje existe, né? E é estudada, é pesquisada pelas pessoas. Alguém sabe me dizer que arte é essa? Vou falar para vocês. A pintura rupestre. Isso mesmo. Aqui é uma pintura rupestre. Vou mostrar assim de pertinho para vocês, porque às vezes fica ruim lá no Data Show. Então eu trouxe para ficar mais próximo a vocês a imagem. Vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre essa pintura, né? Bom, a arte rupestre, conhecida também como gravura ou pintura rupestre. Ela simbolizava as manifestações artísticas do povo antigo, ou dos povos antigos. Esse tipo de arte é conhecido como a expressão artística mais antiga da história, uma vez que era realizada pelos povos antigos. A arte também é uma expressão antiga. Onde foram feitas as pinturas rupestres? Onde eram feitas essas pinturas? Vou mostrar para vocês onde eram feitas. Eram feitas em rochedos e paredes de caverna durante a pré-história, período que antecedeu a escrita. Esse período foi antes das pessoas começarem a escrever. Nesta época, o homem era nômades e alimentava-se de frutos, peixes e pequenos animais. Vocês lembram que estudamos esse assunto? Na lição passada, falamos dos nômades, que eram pessoas que saíam de um lugar para outro em busca de alimento. Bom, então, nessa época, os nômades se alimentavam de frutos, de pequenos animais, na época que começaram a fazer esta obra nas paredes e nas rochas das cavernas. Como era feita essa pintura, minha prova? Essas pinturas eram feitas com resto de carvão, ou minério, pigmentos de planta e terra colorida, combinadas ao sangue de animais. Mas como para o pigmento de planta era tirada da árvore, olha, pegava a árvore, lascava, e aquela cor meio marrom, né, saiu uma tonalidade diferente. Então eles pegavam aquele pigmento, misturavam ao carvão, à terra, né, que vai da cor preta até o marronzinho claro, e ao sangue de animais. Então formavam-se cores diferentes com essa mistura. Alguns usavam pincéis feitos com pelos de animais. Olha, outra coisa que era feito com os animais. Em outros casos, suas mãos serviam como uma espécie de carimbo nas paredes. Olha só. Talvez vocês não estejam visualizando. Ó, por isso que eu trouxe a imagem mais pertinho, para que vocês consigam visualizar as mãozinhas aqui, ó, que era uma espécie de carimbo, né? Também faziam e formavam artes com as mãos. E até hoje utilizamos, né? Até hoje utilizamos as mãos, né? Hoje temos toda uma tecnologia, temos pincéis, temos lápis próprios para estar fazendo desenho e pinturas, mas naquele tempo, há milhares de anos atrás,
não existia, então eles tinham que inventar, né? Então a matéria-prima para poder fazer essas pinturas era o carvão, o sangue de animais, né? O pigmento das plantas, das árvores, das terras, as diversas cores, né? Bom, aqui é uma arte rupestre, só que essa arte aqui, como aqui está no livro também, olha, aqui está no livro de vocês, ela ainda existe aqui no Brasil. Olha só, o desenho da imagem foi feita no Brasil, na região onde hoje é o estado do Piauí, em um local chamado Serra da Capivara. Neste local existiam centenas de pinturas com mais de 20.000 anos de idade. Olha só. Então, até hoje, ainda temos esses desenhos, essas obras, né, essa arte rupestre, lá na Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí, que hoje é o estado do Piauí, né? Naquela época ainda não tinha essa divisão, não sabíamos que não tinha esse nome, né? Não tinha um nome estado do Piauí, mas hoje encontra-se lá. Bom, isso quer dizer que essas pinturas foram feitas pelos antepassados dos povos indígenas que viviam naquela época. Então, aqui no Brasil, os povos indígenas viviam nesse local, né, há mais de 20.000 anos atrás. Então, eles também faziam esse tipo de arte, a arte rupestre. Então, os índios, os antepassados, os avós, os bisavós indígenas, né, traziam também esse dom de fazer essas artes, né, em rochas, em pedras, em cavernas. Olha só, os locais para realizar essas pinturas eram locais bem distantes, né, e de difícil acesso. E até hoje, para que alguém queira conhecer, né, queira visitar a Serra da Capivara, onde tem essas obras, ó, a Serra da Capivara, vocês estão vendo como é difícil você chegar até a caverna nesse local, ó, para poder visitar, conhecer uma arte dessa. Para que você chegue ou que você consiga visitá-los, né, precisa de um guia, uma pessoa que já tenha experiência para poder estar levando, transportando essas pessoas, aquelas pessoas que gostam de estudar, que gostam de fotografar, que estudam história, que querem descobrir outras coisas, né, da nossa história. Então, geralmente procuram esses locais, mas para que eles tenham esse acesso é necessário que tenha alguém acompanhando, né? Porque pode correr o risco de ter um acidente, de se perder. Então é preciso que essa visita seja bem acompanhada, né? Vocês percebem que o local é assim um pouco, né? Dá um pouquinho de medo, né? Eu não teria coragem de ir lá. Bom, agora que vocês já conheceram a arte rupestre, vou lançar uma pergunta. Em sua opinião, por que os seres humanos daquela época faziam esses desenhos? Escrevam no seu caderno. Então, eu quero que vocês coloquem no caderno, coloquem a data de hoje, coloquem o assunto e respondam qual era o objetivo dessas artes, né? Por que os seres humanos daquela época faziam esse tipo de artes, em rochas, em pedras? Vamos lá, vamos descobrir juntinhos? Na próxima aula, quero saber a resposta. Beijo!